No verão de 1857, nos vastos terrenos da plantação de Bon Hall, na Carolina do Sul, 51 crianças negras acordavam todos os dias sabendo que não eram consideradas humanas. Eram números de propriedade em um livro-razão, bens a serem contabilizados juntamente com cavalos, arados e sacos de grãos. E, no entanto, dentro daqueles pequenos corpos debilitados pelo trabalho e pela fome, algo extraordinário estava acontecendo. Algo que seus escravizadores jamais previram. Algo que acabaria por se tornar uma das histórias mais ocultas e comoventes da escravidão nos Estados Unidos. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está ouvindo. Vamos continuar. Essa não é uma história que você encontrará na maioria dos livros de história. Os registros estavam dispersos. Os nomes foram apagados. As testemunhas morreram levando consigo seus segredos. Mas os tijolos que eles fizeram com suas mãozinhas ainda estão de pé hoje nas ruas de Charleston. E, se você olhar com atenção, ainda poderá ver as impressões digitais deles impressas na argila. Impressões digitais de crianças, algumas com apenas 6 anos de idade. Esta é a verdade sobre o que aconteceu com as 51 crianças de Bon Hall. E depois de ouvi-la, você nunca mais a esquecerá. Era o ano de 1857. A nação estava se fragmentando. No norte, os abolicionistas estavam se tornando cada vez mais vocais. No sul, os donos de plantações estavam ficando cada vez mais ricos. E na região costeira da Carolina do Sul, a família Beck transformou a Bon Hall em uma das operações de fabricação de tijolos mais lucrativas de toda a região. Eles forneceram os materiais que construíram o Forte Sumter. Eles forneceram os tijolos para as casas mais requintadas de Charleston. Eles eram respeitados. Eles eram ricos. E eles conseguiram tudo isso através da exploração sistemática de seres humanos, incluindo crianças que deveriam estar aprendendo a ler, brincando em campos abertos e sonhando com o futuro. Em vez disso, essas crianças trabalhavam nos fornos. Para entender o que aconteceu em 1857, primeiro você precisa entender o que era Bon Hall. A plantação foi fundada em 1681 pelo Major John Ball, um dos primeiros colonizadores ingleses da Carolina do Sul. Desde o princípio, a terra foi marcada pelo trabalho de pessoas escravizadas. Primeiro cultivaram arroz, depois algodão e, por fim, anil. Mas quando os irmãos Olbeck compraram a propriedade em 1817, tudo mudou. Henry e John Olbeck eram imigrantes alemães com uma visão. Eles viram os intermináveis depósitos de argila na terra. Eles perceberam a demanda por materiais de construção na cidade de Charleston, que crescia rapidamente. E viram as centenas de pessoas escravizadas que já viviam na plantação. Para eles, era matemática simples. Eles transformariam os trabalhadores rurais em fabricantes de tijolos. Eles construiriam fornos. Eles produziam milhões de tijolos todos os anos. E eles se tornariam alguns dos homens mais ricos do Sul. Em 1850, a Bon Hall produzia 4 milhões de tijolos por ano. 4 milhões. Cada uma delas moldada à mão, seca ao sol e queimada em enormes fornos que ardiam dia e noite. O calor daqueles fornos era insuportável. As temperaturas no interior podem ultrapassar os 2000 graus. O ar estava denso de fumaça e cinzas. E os trabalhadores que alimentavam esses fornos, que carregavam os tijolos, que misturavam o barro com os pés descalços, não eram homens adultos. Muitos deles eram crianças. A família Orbeck mantinha registros detalhados. Eles tinham que lidar com pessoas escravizadas, que eram consideradas propriedade, e a propriedade precisava ser inventariada. Segundo registros de 1857, havia 225 pessoas escravizadas vivendo em Bon Hall. 51 deles eram crianças menores de 15 anos. 51 crianças que nada sabiam sobre liberdade.
51 crianças que nunca tinham experimentado um dia sem trabalho. 51 crianças cuja existência inteira foi definida pela cor de sua pele. Deixe-me falar sobre uma delas. O nome dela era Célia. Ela tinha 11 anos de idade. Ela havia nascido na plantação, assim como sua mãe antes dela. Ela nunca tinha visto o oceano, embora ele estivesse a apenas alguns quilômetros de distância. Ela nunca havia usado sapatos. Ela nunca havia feito uma refeição completa sem que a fome retornasse poucas horas depois. Mas Célia tinha algo que os Albecs jamais poderiam tirar dela. Ela tinha uma mente que se recusava a parar de pensar. Todas as manhãs, Célia acordava antes do amanhecer em uma pequena cabana de tijolos no que os capatazes chamavam de Rua dos Escravos. 9 cabanas idênticas estavam enfileiradas, cada uma abrigando entre 6 e 15 pessoas. As cabanas haviam sido construídas por trabalhadores escravizados décadas antes e representavam um monumento cruel ao sistema. Os tijolos eram resistentes. As pessoas lá dentro deveriam se sentir fracas. Célia dividia sua cabana com sua mãe, sua avó, 2 irmãos mais novos e outras 3 famílias. Havia uma lareira. Não havia privacidade. Não havia nenhum consolo. Ao som da corneta, Célia se levantava junto com os outros. Ela comia qualquer resto que estivesse disponível. Geralmente, era fubá misturado com água. Às vezes, havia um pequeno pedaço de peixe salgado. Em raras ocasiões, sua avó apresentava uma batata doce que havia escondido dos olhos do capataz. Esses pequenos atos de desafio eram perigosos, mas necessários. Sem eles, as crianças teriam morrido de fome. Quando o sol surgiu no horizonte, Célia já caminhava em direção às olarias. O trabalho dela era transportar os tijolos crus da área de secagem para os fornos. Cada tijolo pesava cerca de 2,3 kg. Ela carregava 2 de cada vez, um em cada mão, caminhando de um lado para o outro no mesmo caminho até sentir que seus braços iam cair. Ela fazia esse trajeto centenas de vezes todos os dias. O supervisor das olarias era um homem branco chamado Thomas Garret. Ele era conhecido por 2 coisas, sua eficiência e sua crueldade. Garret acreditava que as pessoas escravizadas, incluindo as crianças, eram inerentemente preguiçosas. Ele acreditava que a única maneira de obter trabalho adequado deles era através de punição constante. Ele carregava um chicote de couro de vaca e o usava com frequência. Célia já havia sentido aquele chicote nas costas inúmeras vezes. As cicatrizes percorriam sua pele como rios. Mas Garret tinha uma fraqueza que Célia havia notado. Ele não sabia ler. Toda semana chegava uma carroça de Charleston trazendo suprimentos e correspondentes, cartas de compradores, faturas de comerciantes e encomendas dos membros da família Albeck, que raramente visitavam a plantação pessoalmente. Garret levava esses papéis para a casa principal, onde um dos empregados domésticos os lia em voz alta para ele. E Célia, que às vezes ajudava na cozinha da casa principal, ouvia atentamente. Ela memorizou palavras. Ela associava sons a letras. Ela aprendeu sozinha a reconhecer padrões. Foi lento. Foi perigoso. Se alguém descobrisse o que ela estava fazendo, ela seria açoitada ou pior, vendida e separada de sua família. Mas Célia compreendeu algo que muitos adultos à sua volta tinham esquecido. Conhecimento era poder, e poder era o único caminho para a liberdade. Na primavera de 1857, algo incomum aconteceu em Bon Hall. Chegou um novo supervisor para auxiliar Garret. Seu nome era William Crawford e, ao contrário de Garret, Crawford vinha de um mundo diferente. Ele havia sido criado no estado fronteiriço de Maryland, onde a escravidão existia, mas as atitudes estavam começando a mudar. Crawford não era um abolicionista. Ele não era amigo dos escravizados. Mas ele também não era um monstro.
Ele era simplesmente um homem tentando ganhar a vida em um sistema que havia herdado. Crawford percebeu coisas que Garrett ignorou. Ele percebeu que as crianças estavam perigosamente magras. Ele percebeu que vários deles desenvolveram tosse persistente devido à inalação da fumaça do forno. Ele percebeu que dois dos trabalhadores mais jovens, um menino de 7 anos e uma menina de 8, mal conseguiam ficar de pé no final de cada dia. E ele reparou em Célia. Ele reparou em como ela observava tudo, como ela ouvia, como seus olhos se moviam quando alguém lia em voz alta. Certa noite, Crawford fez algo que mudaria o rumo de muitas vidas. Ele deixou um jornal no estábulo onde alguns dos trabalhadores escravizados mais velhos dormiam. Foi um pequeno ato, talvez até um acidente, ele alegaria mais tarde. Mas aquele jornal continha algo explosivo. A mensagem continha notícias sobre uma decisão da Suprema Corte que acabará de ser anunciada, a decisão Dred Scott. A notícia se espalhou pelos alojamentos dos escravos como fogo. O Tribunal Superior do país havia declarado que os negros, fossem escravizados ou livres, jamais poderiam ser cidadãos dos Estados Unidos. Eles não tinham direitos que os brancos fossem obrigados a respeitar. Eles eram propriedade, nada mais. A decisão tinha como objetivo encerrar o debate sobre a escravidão de uma vez por todas. Em vez disso, desencadeou algo muito mais poderoso. Entre as 51 crianças de Bowen Hall, uma transformação silenciosa teve início. Eles começaram a conversar em sussurros. Eles começaram a prestar mais atenção às conversas dos mais velhos. Eles começaram a fazer perguntas que seus pais tinham medo de responder. O que é liberdade? Onde fica o norte? É verdade que pessoas negras vivem livres em outros lugares? Será que algum dia conseguiríamos escapar? Célia tornou-se o centro desse despertar. Sua capacidade de reconhecer palavras, por mais limitada que fosse, a tornava indispensável. Ela costumava dar olhadas furtivas em papéis descartados. Ela memorizava frases e as repetia para as outras crianças. Ela se tornou professora deles, embora ainda fosse aluna. Mas Célia também se tornou um alvo. Em meados do verão, Garrett percebeu que algo estava diferente com as crianças. Eles pareciam mais alertas, mais coordenados. Eles cochichavam demais. Eles o olharam com olhos que já não continham apenas medo. Agora havia algo mais ali, algo perigoso. Garrett não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não gostava daquilo. Na manhã de 14 de agosto de 1857, Garrett chamou todas as 51 crianças para o centro do pátio de trabalho. Ele os fez ficar em fila sob o sol escaldante. Ele caminhava de um lado para o outro, estudando cada rosto, procurando a origem da mudança que havia percebido. Ao chegar perto de Célia, ele parou. Tem algo a ver com você, disse ele. Algo em seus olhos. Célia não respondeu. Ela havia aprendido há muito tempo que reagir só piorava as coisas. Garrett agarrou-a pelo braço e puxou-a para fora da fila. Ele a arrastou até o pelourinho que ficava perto da entrada dos fornos. As outras crianças assistiram horrorizadas. Algumas das crianças mais novas começaram a chorar. Mas ninguém se mexeu. Ninguém conseguia se mexer. Eles sabiam que qualquer tentativa de ajudar só resultaria em mais punição. O que Garrett não sabia era que Célia havia escondido algo em sua roupa naquela manhã. Um pequeno pedaço de papel, um fragmento de uma carta que ela havia encontrado perto da casa principal. Continha um endereço na Filadélfia, o endereço de alguém que ajudava escravos fugitivos a encontrar o caminho para a liberdade. Célia não compreendeu completamente o significado do documento, mas sabia que era importante e que, se Garrett o encontrasse, ela não sobreviveria às consequências. Enquanto Garrett erguia o chicote, Célia tomou uma decisão que definiria o resto de sua vida. Ela não chorou. Ela não implorou.
Ela olhou diretamente nos olhos de Garrett e sorriu. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de desafio, um sorriso que dizia: você pode quebrar meu corpo, mas nunca quebrará minha mente. Garrett hesitou. Por um instante, ele ficou confuso. Os escravizados não sorriam diante do castigo que recebiam. Eles se encolheram de medo. Eles imploraram. Eles se submeteram. Mas essa menina de 11 anos, olhava para ele como se já soubesse algo que ele não sabia. E naquele momento de hesitação, algo extraordinário aconteceu. O sino da casa principal começou a tocar. Não era o sino normal que sinalizava os horários das refeições ou as mudanças de turno. Era um toque de celular rápido e urgente que significava apenas uma coisa: emergência. Fogo. Perigo. Garrett largou o chicote e correu em direção à casa. Os outros supervisores os seguiram. Os trabalhadores escravizados foram deixados no pátio sem supervisão pela primeira vez que alguém conseguia se lembrar. Célia não correu. Ela sabia que fugir só confirmaria as suspeitas que Garrett já tinha. Em vez disso, ela voltou calmamente para a fila de crianças. Ela estendeu a mão, pegou a mão do irmão mais novo e sussurrou uma única palavra que ecoaria pelas gerações seguintes: lembrar. O incêndio na casa principal acabou sendo pequeno, um acidente na cozinha que foi rapidamente controlado. Mas naqueles poucos minutos caóticos, algo mudou em Bon Hall. As crianças tinham visto um senhor de escravos adulto hesitar. Eles tinham visto um dos seus membros resistir com firmeza à tortura. Eles haviam experimentado, ainda que brevemente, a sensação de estarem juntos sem supervisão. O verão de 1857 foi o mais quente já registrado. Os fornos queimavam constantemente. A procura por tijolos era insaciável. E as crianças de Bon Hall continuaram sua educação secreta. Célia ensinou-lhes palavras. Os meninos mais velhos ensinaram aos mais novos como se mover silenciosamente pela floresta. As meninas aprenderam a transmitir mensagens por meio de canções que soavam inocentes, mas carregavam significados ocultos. Eles estavam construindo algo que seus escravizadores não conseguiam ver. Eles estavam construindo uma comunidade. Eles estavam criando resistência. Eles estavam construindo esperança. Mas a esperança, num mundo de escravidão, era algo perigoso. E os acontecimentos dos meses seguintes testariam cada uma daquelas 51 crianças de maneiras que nenhuma delas poderia ter imaginado. O primeiro sinal de problema surgiu em setembro. Um comerciante de escravos chegou a Bon Hall vindo de Nova Orleans. Seu nome era Silas Monroe e ele era conhecido em todo o sul como um dos traficantes de carne humana mais bem-sucedidos. Monroe especializou-se no que os comerciantes chamavam de prime stock, trabalhadores jovens e saudáveis que podiam alcançar os preços mais altos nas plantações de algodão e açúcar do sul profundo. E ele ouvirá dizer que Bon Hall tinha um excedente incomum de crianças saudáveis. A família Albeck enfrentava dificuldades financeiras. O preço dos tijolos caiu devido ao aumento da concorrência. Diversos investimentos fracassaram. E o patriarca da família, o velho Henry Orbeck, havia falecido no ano anterior, deixando a propriedade nas mãos de filhos que estavam mais interessados em gastar dinheiro do que em ganhá-lo. Quando Monroe fez sua proposta, o jovem Orbeck viu uma oportunidade de resolver seus problemas imediatos. Monroe queria comprar 20 das 51 crianças. Ele pagaria o melhor preço, $300 para os mais jovens, até $800 para os mais velhos que já eram trabalhadores qualificados. O valor total da venda ultrapassaria os $12.000. Suficiente para cobrir as dívidas da família e ainda sobrar. Quando a notícia da possível venda chegou aos alojamentos dos escravos, o pânico se espalhou como uma praga. 20 crianças, quase metade da jovem comunidade. Irmãos podiam ser separados de irmãs.
Melhores amigos podem ser separados para sempre. Crianças que cresceram juntas, que aprenderam juntas, que sobreviveram juntas, seriam espalhadas por 1000 quilômetros de território hostil. Os adultos tentaram proteger as crianças da verdade. Mas as crianças não são tolas. Eles ouviram os sussurros. Eles viram as lágrimas nos olhos da mãe. Eles perceberam como a conversa parava sempre que entravam em uma sala e souberam que algo terrível estava para acontecer. Célia reuniu as crianças numa noite de lua escura. Eles se encontraram na mata atrás da última cabana, em uma clareira que haviam descoberto meses antes. Era o espaço sagrado deles, o lugar onde aprendiam, e agora se tornaria o lugar onde planejavam. Não podemos impedi-los de nos vender, disse Célia. Ela tinha apenas 11 anos, mas naquele momento, falou com a autoridade de alguém que já havia vivido uma vida inteira de lutas. Não podemos combatê-los com as nossas mãos. Não conseguiremos correr rápido o suficiente para escapar dos cavalos deles, mas podemos fazer algo que eles jamais esperarão. Podemos garantir que, não importa para onde nos mandem, jamais nos esqueceremos de quem somos. As outras crianças escutaram em silêncio. Alguns choravam, outros estavam tão insensíveis que não conseguiam chorar, mas todos estavam ouvindo. Célia apresentou um plano que era ao mesmo tempo simples e revolucionário. Eles dariam um jeito de se reencontrarem. Eles memorizavam nomes, locais e laços familiares. Cada criança aprenderia não apenas suas próprias informações, mas também as informações de pelo menos outras 5 crianças. Eles carregariam esse conhecimento em suas mentes, em um lugar onde nenhum traficante de escravos poderia levá-lo. E quando a liberdade finalmente chegasse, eles usariam esse conhecimento para reconstruir as famílias que a escravidão havia destruído. Era um plano desesperado, um plano de criança. Mas também foi um plano fruto de profunda sabedoria. Porque Célia compreendeu algo que muitos adultos haviam esquecido. A escravidão dependia do isolamento. Dependia de manter as pessoas divididas, confusas e isoladas. O maior ato de resistência não foi fugir. Estava mantendo a conexão. Ao longo das 3 semanas seguintes, enquanto as negociações entre os Albecs e Silas Munro se arrastavam, as crianças de Bon Hall criaram algo notável. Eles desenvolveram um sistema de memória que utilizava canções, ritmos e histórias para codificar informações. A cada criança foi atribuída uma melodia. Cada ligação familiar foi incorporada a um verso. Cada local era representado por um gesto, um toque, um padrão de movimento. Eles praticavam em segredo, tarde da noite, quando os supervisores estavam dormindo. Eles se testaram mutuamente. Eles se corrigiam mutuamente. Eles se abraçaram quando o medo ficou insuportável. E fizeram uma promessa que os uniria pelo resto de suas vidas. Aconteça o que acontecer, nós nos encontraremos novamente. A venda estava agendada para a última semana de outubro. Munro chegou com sua carroça, suas correntes e sua documentação em papel. Os Orbecs concordaram em vender 22 crianças, 2 a mais do que o planejado inicialmente. As crianças adicionais eram irmãos de alguns dos selecionados originalmente. Os Albecs decidiram que separar os irmãos poderia causar muita perturbação entre os trabalhadores adultos. Melhor vendê-los em conjunto. A manhã da partida estava fria e cinzenta. Uma névoa vinda do litoral envolveu a plantação numa bruma fantasmagórica. As crianças selecionadas foram enfileiradas perto do portão principal. Eles estavam vestidos com roupas limpas, uma ocorrência rara que apenas enfatizava o horror do que estava prestes a acontecer. Eles estavam sendo preparados para exibir os produtos no mercado. Célia não estava entre as selecionadas para a venda. Ela era considerada uma trabalhadora valiosa demais e talvez perigosa demais para ser vendida a outra pessoa. Os Orbecs queriam que ela ficasse em um lugar onde pudessem vigiá-la, mas seu irmão mais novo, James, também estava na lista.
Ele tinha 9 anos, era forte para a idade e havia sido avaliado em $400. Enquanto as crianças subiam na carroça de Monroe, Celia ficou na entrada da senzala, observando. Ela não chorou. Ela havia prometido a James que não choraria. Em vez disso, ela cantarolou uma melodia suave e simples que parecia flutuar pela névoa como um sussurro de outro mundo. Uma a uma, as crianças no vagão começaram a aprender a melodia. Eles cantarolavam juntos, suas vozes se misturando em um único som assombroso. Os supervisores ouviram, mas não entenderam. Monroe ouviu e descartou a ideia como o luto típico de escravos que estavam sendo separados. Somente as crianças sabiam o que aquilo significava. Era uma mensagem, uma promessa, um voto codificado em música. Nós nos lembraremos. Nós sobreviveremos. Nós nos reencontraremos. A carroça partiu. E 22 das 51 crianças de Ball Hall desapareceram na neblina. Eles estavam a caminho de Nova Orleans, onde seriam vendidos novamente no maior mercado de escravos do hemisfério ocidental. Alguns acabariam na Louisiana, alguns no Mississippi, alguns no Texas. Eles trabalhariam em plantações de algodão, em usinas de açúcar, nas casas de fazendeiros ricos que jamais saberiam seus nomes. Mas eles carregavam consigo algo que nenhuma nota fiscal poderia documentar. Eles carregavam as canções. Eles carregavam as memórias. Eles carregavam consigo o conhecimento de quem eram e de onde vinham. E nos anos que se seguiram, durante os últimos anos da escravidão, a guerra civil, a emancipação e a reconstrução, e todos os horrores e esperanças que vieram depois, essas canções provariam ser mais poderosas do que qualquer um poderia ter imaginado. Mas essa é uma história para a próxima parte da nossa jornada. Por ora, deixamos Ball Hall no outono de 1857, com 29 crianças ainda na plantação e 22 espalhadas pelo sul. As correntes da escravidão ainda os mantinham a todos presos. Mas algo havia mudado em seus corações. Algo que nenhum mestre poderia possuir. Algo chamado esperança. O inverno de 1857 foi brutal. As temperaturas caíram para níveis nunca vistos antes em Ball Hall. Os fornos precisavam ser alimentados constantemente para evitar que o fogo se apagasse. E as 29 crianças que permaneceram na plantação trabalharam mais do que nunca agora que 22 de seus companheiros haviam partido. Celia sentia a ausência como uma ferida que não cicatrizaria. Todas as manhãs, ela acordava esperando ouvir seu irmão James respirando ao seu lado. Todas as noites ela estendia a mão para uma mão que já não estava mais lá. A cabana parecia mais vazia, mais fria, mais oca, mas Celia não se permitiu sucumbir à tristeza. Ela havia feito uma promessa e pretendia cumpri-la. Nas semanas que se seguiram à venda, Celia ficou ainda mais determinada a aprender. Ela assumiu riscos maiores, lançando olhares furtivos para os jornais, ouvindo as conversas na casa principal, memorizando cada fragmento de informação que pudesse um dia se revelar útil. Ela descobriu que o país estava se aproximando da guerra. Ela descobriu que um homem chamado Abraham Lincoln estava discursando contra a escravidão nos estados do norte. Ela descobriu que existiam lugares chamados Canadá e México, onde pessoas escravizadas poderiam viver livres, se conseguissem chegar até eles. Mas ela também aprendeu outra coisa. Algo que moldaria o próximo capítulo de sua vida. Certa noite, no início de dezembro, Celia ouviu por acaso uma conversa entre William Crawford, o supervisor, que havia demonstrado momentos de inesperada humanidade, e um visitante de Charleston. O visitante era um homem negro livre chamado Robert Saus. Ele trabalhava nos cais, carregando e descarregando navios. Ele também estava, embora Celia não soubesse disso na época, construindo uma rede que eventualmente o ajudaria a se tornar uma das figuras mais notáveis da Guerra Civil. Saus estava em Ball Hall para entregar um carregamento de suprimentos. Mas seu verdadeiro propósito era algo completamente diferente.
ele estava reunindo informações, mapeando as plantações, aprendendo quais capatazes eram cruéis e quais eram meramente indiferentes, identificando quais pessoas escravizadas poderiam estar prontas para correr riscos extraordinários quando a oportunidade surgisse. Crawford não sabia nada disso. Ele simplesmente viu um homem negro fazendo seu trabalho. Mas Celia, observando das sombras, viu algo mais. Ela observou o modo como Saul se movia, como ele observava tudo sem aparentar observar nada, como seus olhos percorriam os alojamentos dos escravos com uma mistura de tristeza e cálculo. Ela reconheceu aquele olhar porque o tinha visto em seu próprio reflexo. Enquanto Saul se preparava para ir embora, Celia fez algo incrivelmente perigoso. Ela saiu das sombras e entrou no círculo tênue de luz da lanterna perto do estábulo. Ela não disse nada. Ela simplesmente ergueu a mão e fez um gesto que havia aprendido com uma das mulheres mais velhas do alojamento. Foi um gesto que não significou nada para a maioria das pessoas. Mas para quem sabia, era um sinal, uma pergunta. Você é um de nós? Saul parou. Por um longo momento, ele encarou aquela menina de 11 anos que apareceu do nada com um sinal secreto nos dedos. Então, quase imperceptivelmente, ele assentiu com a cabeça. E isso foi tudo. Um único aceno de cabeça na escuridão. Mas foi o suficiente. Celia agora sabia que o mundo exterior não os havia esquecido. Havia pessoas trabalhando em prol da liberdade, e algum dia, de alguma forma, esse trabalho chegaria a Ball Hall. O ano de 1858 trouxe novos desafios. A família Ulbeck, encorajada pelos lucros da venda do ano anterior, começou a considerar a possibilidade de vender mais pessoas escravizadas. Rumores circulavam constantemente pelos bairros. Cada vez que um estranho visitava a plantação, cada vez que os capatazes realizavam reuniões privadas, cada vez que uma carroça chegava inesperadamente, os trabalhadores escravizados se preparavam para mais uma separação. Celia usou esse medo constante para fortalecer a rede de apoio que havia construído entre as crianças. Ela os ensinou a observar, a ouvir, a lembrar. Ela atribuiu a cada criança uma área específica de responsabilidade. Alguns monitoravam os movimentos dos supervisores. Alguns monitoravam as idas e vindas dos visitantes. Alguns aprenderam a identificar os diferentes tipos de carroças que chegavam. Quais transportavam suprimentos e quais transportavam comerciantes. Eles se tornaram, sem se darem conta, uma rede de inteligência. Crianças invisíveis para os adultos que controlavam suas vidas, mas observando tudo, lembrando de tudo, aguardando o momento em que seu conhecimento se tornaria sua arma. No verão de 1858, Celia já havia aprendido sozinha a ler em um nível básico. Ela precisou de mais de um ano de momentos roubados, riscos perigosos e noites sem dormir. Mas agora ela conseguia entender documentos simples, notas fiscais, cartas, manchetes de jornais. Essa habilidade a tornou mais valiosa do que nunca para sua comunidade, mas também a tornou mais vulnerável. Se os Orbecks descobrissem que uma criança escravizada sabia ler, o castigo seria severo. Na Carolina do Sul, ensinar uma pessoa escravizada a ler era ilegal. A penalidade para o professor foi uma multa. A pena para o estudante era frequentemente a morte. Mas Celia não se contentou em guardar seu conhecimento só para si. Ela começou a ensinar às outras crianças usando os mesmos métodos que havia desenvolvido para memorizar informações antes da venda. Eles usavam músicas para aprender o alfabeto. Eles usavam jogos para praticar ortografia. Eles se encontravam em segredo na floresta, nos espaços entre as cabanas, onde as sombras ofereciam cobertura. E, lenta e dolorosamente, uma nova geração de crianças negras alfabetizadas começou a surgir em Bon Hall. Eles se autodenominavam Guardiões da Memória. Era um nome que Celia havia escolhido porque capturava seu duplo propósito. Eles se lembrariam do passado, dos nomes e rostos daqueles que haviam sido vendidos, e se preparariam para o futuro,
aprendendo as habilidades que os ajudariam a sobreviver em um mundo que mudava rapidamente. Em 1859, a tensão no país havia atingido um ponto de ruptura. Em outubro, um abolicionista branco chamado John Brown liderou um ataque ao arsenal federal em Harpers Ferry, Virgínia. Seu objetivo era prender armas e armar os escravizados para uma revolta em massa. O ataque falhou. Brown foi capturado e enforcado. Mas sua ação causou grande repercussão no sul. Os donos de plantações ficaram paranoicos. Segurança reforçada. As punições tornaram-se mais severas. A janela de oportunidade que Celia e sua rede de contatos estavam esperando parecia estar se fechando. E então, na primavera de 1860, tudo mudou novamente. Um novo supervisor chegou a Bon Hall. Seu nome era Jeremias Stone, e ele era diferente de qualquer capataz que a plantação já tivesse visto. Stone era um nortista, um transplantado da Pensilvânia, que havia ido para o sul em busca de oportunidades econômicas. Ele não acreditava na igualdade entre as raças. Ele não era abolicionista, mas também não era sádico. Ele via a escravidão como um negócio e acreditava que os negócios funcionavam melhor quando seus trabalhadores eram saudáveis, razoavelmente alimentados e não viviam em constante terror. Sob a gestão de Stone, a vida em Bon Hall melhorou ligeiramente. As crianças continuaram a trabalhar nos fornos, mas o seu horário de trabalho foi reduzido. Suas rações foram aumentadas. O chicote, embora ainda presente, era usado com menos frequência. Não era liberdade. Não houve justiça. Mas foi um intervalo suficiente para permitir que os responsáveis pela preservação da memória expandissem suas operações. No final de 1860, Celia tinha 14 anos. Ela havia crescido alta e forte apesar das privações de sua infância. Sua capacidade de leitura havia avançado significativamente, e ela começara a entender coisas que lhe seriam inimagináveis apenas alguns anos antes. Ela compreendeu que o país estava prestes a se dividir. Ela compreendeu que um homem chamado Lincoln poderia se tornar presidente e que sua eleição levaria os estados do Sul à rebelião aberta. E ela compreendeu que, no caos da guerra, poderiam surgir oportunidades de liberdade que nunca haviam existido antes. Em novembro de 1860, Lincoln venceu a eleição. Em dezembro, a Carolina do Sul votou pela secessão da União. Bon Hall, assim como todas as plantações do estado, foi abalada por uma grande transformação. A família Orbeck começou a estocar suprimentos. Os capatazes começaram a treinar os trabalhadores escravizados em procedimentos de emergência, e sussurros de guerra permeavam todas as conversas. Celia convocou uma reunião dos Guardiões da Memória na noite de 20 de dezembro, o mesmo dia em que a Carolina do Sul deixou oficialmente os Estados Unidos. Havia agora 18 crianças no grupo, com idades entre 8 e 16 anos. Elas se reuniram em sua clareira secreta, agasalhadas contra o frio, e sua respiração formava nuvens no ar gélido. A guerra está chegando, disse Celia para eles. Não sei quando, nem quanto tempo isso vai durar, mas sei disto. A guerra gera confusão, e a confusão gera oportunidades. Precisamos estar preparados. Ela descreveu um plano que vinha se formando em sua mente há meses. Quando a guerra começasse, a plantação seria afetada. Os supervisores podiam partir para se juntar ao exército confederado. Os suprimentos podem ficar escassos. A família poderia abandonar a propriedade completamente se os confrontos se aproximassem demais. Naquele momento de caos, aqueles que estivessem preparados teriam uma chance. Aqueles que não fossem, permaneceriam escravizados. Os guardiões da memória se preparariam. Eles estocavam a pouca comida que conseguiam esconder. Eles aprenderiam a geografia da área circundante. Eles identificariam rotas que levassem para o norte, em direção às linhas da União. Eles memorizavam os nomes das pessoas que poderiam ajudá-los. E eles esperariam.
A espera foi a parte mais difícil. A guerra começou em abril de 1861 com o bombardeio do Forte Sumter, a poucos quilômetros de Bon Hall. As crianças conseguiam ouvir o som dos disparos dos canhões ecoando pela água. Eles conseguiam ver a fumaça subindo no horizonte. Eles sabiam que a história estava sendo feita e não podiam fazer nada além de assistir. Nos 2 anos seguintes, a vida em Bon Hall existiu numa estranha suspensão entre o velho mundo e o novo. A plantação continuou a funcionar, mas tudo parecia temporário, incerto, incompleto. Supervisores iam e vinham. Os membros da família Orbeck discutiam constantemente sobre o que fazer. Alguns queriam vender tudo e fugir para a Europa. Outros queriam manter-se firmes e esperar que a Confederação vencesse. Entretanto, os Guardiões da Memória continuaram seu trabalho. O grupo havia crescido de 18 para 23 membros. Sua rede agora se estendia além das crianças, incluindo vários adultos de confiança que compartilhavam sua visão de liberdade. Eles haviam mapeado todas as estradas, todas as trilhas e todos os cursos d'água em um raio de 32 quilômetros da plantação. Eles sabiam onde os navios da União patrulhavam a costa. Eles sabiam quais plantações já haviam sido abandonadas. Eles sabiam que a liberdade estava cada vez mais perto, a cada dia que passava. No verão de 1862, algo milagroso aconteceu. Um navio surgiu ao largo da costa, trazendo consigo um piloto negro que realizará o impossível. Robert Saus, o mesmo homem que acenara para Célia na escuridão 5 anos antes, havia roubado um navio de transporte confederado chamado Planteiro e entregado à Marinha da União. Seu ato de coragem e brilhantismo transformou em um herói nacional no norte e em um símbolo de tudo o que o sul temia. A notícia da fuga de Saus espalhou-se pelos alojamentos dos escravos como um incêndio florestal. Se ele conseguiu, outros também conseguem. O sonho de liberdade deixou de ser uma abstração. Era uma realidade que alguém que eles conheciam, alguém que havia percorrido o mesmo terreno que eles, havia alcançado. Célia começou a acelerar seus planos. Mas a liberdade não viria facilmente. Em setembro de 1862, uma tragédia atingiu os Guardiões da Memória. Um dos meninos mais novos, um garoto de 10 anos chamado Peter, foi flagrado com um pedaço de papel no bolso. O papel continha um mapa rudimentar das estradas que levavam ao norte. Era trabalho de crianças, rudimentar e incompleto, mas os supervisores reconheceram o que era. Evidências de um plano de fuga. Peter foi interrogado durante 3 dias. Ele foi açoitado. Ele estava faminto. Ele foi ameaçado de ser vendido para a pior plantação da Louisiana, mas nunca revelou a existência dos Guardiões da Memória. Ele nunca pronunciou o nome de Célia. Ele jamais traiu seus amigos. No 4º dia, Pedro foi encontrado morto no galpão de castigo. A versão oficial era de que ele havia morrido de febre. Mas todos nos alojamentos sabiam a verdade. Ele foi espancado até a morte por ousar sonhar com a liberdade. Os Guardiões da Memória lamentaram em silêncio. Eles não podiam demonstrar seu luto abertamente, não podiam realizar um funeral apropriado, não podiam sequer reconhecer que conheciam Peter como algo além de mais uma criança escravizada. Mas na escuridão de sua clareira secreta, eles fizeram um novo juramento. A morte de Peter não seria em vão, sua coragem seria lembrada e seu sonho seria realizado. O ano de 1863 trouxe a notícia que mudou tudo. Em 1º de janeiro, o presidente Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação. Declarou que todas as pessoas escravizadas nos Estados Confederados estavam agora legalmente livres. A proclamação não teve efeito prático imediato em Bon Hall. A Confederação não reconhecia a autoridade de Lincoln, e as tropas da União ainda não haviam chegado à plantação. Mas o impacto psicológico foi imenso. A liberdade deixou de ser apenas um sonho. Era a lei do país.
O governo dos Estados Unidos havia declarado que Celia e todas as outras pessoas escravizadas no Sul tinham direito à liberdade. Tudo o que eles precisavam fazer era reivindicá-lo. Os 2 anos seguintes foram os mais perigosos da vida de Celia. À medida que o exército da União avançava pelo Sul, as autoridades confederadas ficavam cada vez mais desesperadas. Os escravizados que demonstrassem qualquer sinal de deslealdade eram severamente punidos. Os supervisores, que antes eram apenas cruéis, tornaram-se paranoicos e violentos. A família Albeck começou a fazer planos para transferir seu bem mais valioso, as terras, para longe das forças da União que se aproximavam. Celia sabia que, se ela e os outros guardiões da memória fossem transferidos, seus planos meticulosamente elaborados seriam inúteis. Eles estariam recomeçando em território desconhecido, separados das raízes que haviam memorizado, isolados dos contatos que haviam cultivado. Eles precisavam agir antes que a mudança ocorresse. Em fevereiro de 1865, com as tropas da União a apenas 48 quilômetros de distância, Celia tomou sua decisão. Chegou a hora. Ela reuniu os guardiões da memória pela última vez. Agora eram 19, mais 7 adultos que se juntaram à sua rede. Eles sairiam em 3 grupos, seguindo rotas diferentes para evitar serem detectados. Se um grupo fosse capturado, os outros ainda poderiam escapar. Eles viajavam à noite, guiando-se pelas estrelas e pelos pontos de referência que haviam memorizado. Eles evitariam estradas e cidades. Eles não confiariam em nenhuma pessoa branca, exceto naquelas cujos nomes lhes tivessem sido fornecidos por fontes confiáveis. O primeiro grupo partiu na noite de 23 de fevereiro. O segundo grupo partiu 2 noites depois. Celia estava no terceiro grupo, que partiu em 27 de fevereiro. Ela tinha agora 18 anos, uma mulher adulta, embora o mundo nunca lhe tivesse concedido o luxo da infância. A viagem para o norte durou 11 dias. 11 dias caminhando por pântanos, escondendo-se em celeiros abandonados e sobrevivendo com qualquer alimento que conseguissem encontrar. Eles foram perseguidos por cães. Na terceira noite, eles se esconderam em um tronco oco durante um dia inteiro, enquanto uma patrulha confederada passava a poucos metros de sua localização. Eles quase se afogaram ao atravessar um rio que estava com o nível da água elevado devido às chuvas de inverno. Mas eles continuaram se movendo. Sempre em movimento. Sempre para o norte. Em 10 de março de 1865, o grupo de Celia chegou a um acampamento do Exército da União nos arredores de Fayetteville, na Carolina do Norte. Um soldado negro os viu emergindo da mata, maltrapilhos, exaustos, quase sem vida. Ele correu em direção a eles com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você conseguiu", disse ele. "Meu Deus, você conseguiu. Você está livre." Celia caiu de joelhos na lama. Pela primeira vez na vida, ela se permitiu chorar. Não eram lágrimas de tristeza ou dor, mas lágrimas de alegria tão intensas que fizeram seu corpo inteiro estremecer. Ela estava livre. Ela estava finalmente, de forma impossível e milagrosa, livre. Mas a sua jornada não havia terminado. Em muitos aspectos, aquilo estava apenas começando. Após o fim da guerra, em abril de 1865, Celia dedicou-se a uma tarefa que consumiria o resto de sua vida. Ela encontraria as 22 crianças que haviam sido vendidas de Bon Hall em 1857. Ela honraria a promessa que fizera naquela manhã nebulosa de outubro. Ela conseguiria reunir sua família novamente. A tarefa era de uma dificuldade quase inimaginável. O comércio interno de escravos havia espalhado aquelas crianças por 1000 milhas de território. Muitos haviam sido vendidos várias vezes desde que saíram de Bon Hall. Alguns receberam novos nomes de seus novos donos. Alguns morreram devido às condições brutais das plantações de algodão e cana, de açúcar no sul profundo dos Estados Unidos.
Mas Célia tinha vantagens que ninguém poderia ter previsto. Ela sabia ler, sabia escrever e tinha as canções. As canções que os guardiões da memória haviam criado antes da venda não foram esquecidas. As crianças que foram vendidas levaram essas melodias consigo para o cativeiro. Eles as cantaram nos campos da Louisiana, do Mississippi e do Texas. Eles haviam ensinado isso a outros escravizados. E depois da guerra, essas canções se tornaram uma forma de famílias dispersas se reencontrarem. Célia colocou anúncios em jornais voltados para o público negro em todo o Sul. Ela descreveu as canções, as melodias, as palavras codificadas. Ela deu seu endereço e implorou a quem reconhecesse a música que lhe escrevesse. E, lentamente, de forma inacreditável, as respostas começaram a chegar. A primeira carta chegou no outono de 1866. Era de um liberto de Nova Orleans que ouvirá uma jovem cantando uma das canções de Bowling Hall em uma esquina. Ele perguntou a ela onde ela havia aprendido aquilo. Ela disse que aprendeu isso quando criança em uma plantação na Carolina do Sul com uma menina chamada Célia. Era Sarah, amiga de Célia. Ela havia sido vendida para uma plantação de cana-de-açúcar na Louisiana aos 10 anos de idade. Sobreviveu à guerra e agora trabalhava como empregada doméstica em Nova Orleans. Em um mês, Célia estava em um navio a vapor rumo ao sul para se reencontrar com ela. Ao longo dos 20 anos seguintes, Célia encontrou 14 das 22 crianças que haviam sido vendidas. Alguns haviam morrido antes da emancipação. Outros desapareceram no caos da guerra e da reconstrução. Mas 14 estavam vivos. 14 se lembravam. 14 continuavam cantando as músicas que Célia lhes havia ensinado. E quanto a James, o irmão mais novo de Célia? O menino de 9 anos que havia sido vendido por $400 naquela manhã cinzenta de outubro. Célia levou 15 anos para encontrá-lo. James foi vendido 3 vezes depois de sair de Bon Hall. Ele havia trabalhado em plantações de algodão no Mississippi, em uma refinaria de açúcar na Louisiana e, por fim, em uma pequena plantação no Texas. Na adolescência, ele havia sido espancado tão violentamente que perdeu a audição de um dos ouvidos. Ele nunca havia parado de procurar por sua irmã. Em 1872, Célia recebeu uma carta de uma pequena cidade no leste do Texas. Estava escrito com uma caligrafia hesitante e incerta, a caligrafia de um homem que havia aprendido a escrever recentemente. A carta descrevia uma melodia que o autor se lembrava de sua infância. Uma melodia que sua irmã lhe ensinara antes de ele ser vendido. Célia viajou para o Texas naquele inverno. Ela encontrou James trabalhando como meeiro na mesma terra onde ele havia sido escravizado. Ele tinha 34 anos, era magro e com uma aparência mais envelhecida do que a sua idade sugeria, mas estava vivo. Ao ver Célia caminhando em sua direção através do campo congelado, ele caiu de joelhos e começou a cantarolar a canção que haviam compartilhado tantos anos atrás. Eles se abraçaram por quase 1 hora, segundo testemunhas. Eles não falaram. Eles simplesmente se abraçaram, choraram e relembraram. A história das 51 crianças de Bon Hall não teve um final feliz para todos. 8 das crianças que haviam sido vendidas nunca foram encontradas. Peter, o guardião da memória, fora assassinado por ousar imaginar a liberdade. Inúmeras outras pessoas sofreram de maneiras que deixaram cicatrizes visíveis e invisíveis, que nunca cicatrizariam completamente. Mas, em última análise, a história não é sobre sofrimento. Trata-se de resistência. Trata-se do poder da memória. Trata-se de crianças que se recusaram a deixar o mundo lhes dizer que eram menos que humanas. Célia viveu até 1912. Ela morreu aos 66 anos em uma pequena casa na Filadélfia, cercada por seus filhos e netos, todos eles livres. Em seus últimos anos, ela transcreveu as canções daqueles que guardavam a memória, preservando-as para as gerações futuras.
Essas canções ainda são cantadas hoje em dia, embora poucos dos que as cantam conheçam sua origem. As cabanas de tijolos da Slave Street ainda estão de pé na plantação de Bowling Hall. Turistas percorrem esses locais todos os anos, lendo placas que descrevem a vida dos escravizados. Alguns visitantes observam atentamente as paredes e notam as impressões digitais impressas nos tijolos. A maioria presume que sejam marcas de trabalhadores adultos. Mas, se você observar com atenção, verá que muitas dessas impressões digitais são pequenas. São as impressões digitais das crianças. Crianças que nunca deveriam ter sido lembradas. Crianças cujos nomes foram apagados dos registros oficiais. Crianças que construíram uma cidade com seu trabalho e construíram um futuro com sua coragem. Em 1857, 51 crianças viviam na fazenda Buenhal. Elas não eram meras notas de rodapé na história. Não eram estatísticas. Eles eram seres humanos com sonhos, medos, esperanças e tristezas. Eles amavam suas famílias. Eles sentiam falta dos amigos. Eles queriam aprender. Eles queriam crescer. Eles queriam ser livres. E no final, contra todas as expectativas, muitos deles conquistaram essa liberdade não porque lhes foi dada, mas porque a agarraram. Não porque foram resgatados, mas porque se resgataram a si mesmos. Este é o legado deles. Essa é a verdade deles. E é por isso que jamais devemos esquecer. Os tijolos de Charleston ainda estão de pé. As impressões digitais permanecem. E em algum lugar, se você prestar bastante atenção, ainda poderá ouvir as crianças cantando. Nós nos lembraremos. Nós sobreviveremos. Nós nos reencontraremos. Sim, fizeram.